Diz aí, moçada, primeiro ano do ensino médio, hein? Nova etapa na vida. Agora começa a ficar bem sério, hein? Precisamos aprender a escrever porque tanto o vestibular quanto o Enem estão chegando. Mas tem tempo. Vamos lá, devagar, com muita atenção, com muita disciplina, a gente vai conseguir com certeza chegar no final desse ensino médio com vocês produzindo excelentes textos. Bom, uma dica logo de cara: escrever se aprende escrevendo. Não tem outra solução. Por mais que nesse curso vocês vão encontrar dicas, vocês vão encontrar teorias, vocês vão encontrar apoio, nada substitui a escrita. Não tem como vocês aprenderem a escrever se vocês, pelo menos uma vez por semana, não sentarem, produzirem um texto e entregarem para o professor, para a professora de vocês, para que eles corrijam, devolvam e vocês refaçam. Olha, é muito importante refazer os textos depois da correção do professor ou da professora de vocês. É extremamente importante, porque é refazendo que vocês vão perceber o erro, elaborar melhor as estruturas e melhorar as práticas de escrita. Por favor, não deixem de toda semana produzir um texto. Bom, nesse primeiro ano nós vamos começar a estudar todos os gêneros textuais. Quando você pensa assim, mas eu estou no ensino médio, não tenho que estudar só dissertação porque é o que mais cai no vestibular e no Enem? Não é bem assim. Para a gente produzir um bom texto, é necessário que você conheça todas as outras estruturas. Porque quando você é solicitado a produzir um texto, você precisa saber a estrutura desse texto e o que diferencia essa estrutura de todos os outros. Para que seu texto fique primoroso e você receba uma boa nota nas suas avaliações, e essencialmente você tem que saber todas as características desse texto e por que ele tem essas características e não as outras. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar todas, nós vamos passar por todos os tipos de textos possíveis, estudar detalhadamente, com propostas de dissertação, de narração, enfim, vocês fazendo, escrevendo e o educador, a educadora corrigindo e refazendo, e vamos nesse círculo aí até chegar à perfeição, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar à perfeição. Bom, primeira dica. Duas coisas são necessárias para você produzir um bom texto. Primeiro, saber as estruturas textuais. Fato. Você não vai conseguir produzir uma boa dissertação se você não souber quais são as estruturas dissertativas que você precisa colocar nesse texto e o que caracteriza esse texto como dissertação e quais você não pode usar porque são características dos outros textos. Então você precisa saber como escrever. Só que tem um outro detalhe. Você precisa saber o que escrever. Não basta saber a estrutura textual. Você tem que ter conteúdo. E onde que você adquire conteúdo? Lendo. Moçada, tem que começar a ler. Ler muito. Ler notícias. Vocês precisam ter informação. Para que você tenha a formação necessária para se escrever um bom texto, você precisa de informação. Se você não souber nada da proposta que está sendo solicitada, não vai resolver você ter feito esse curso inteirinho e saber todas as estruturas textuais. Aí se você chegar no momento da prova, você sabe que tem que ter uma introdução, que você tem que ter 3 argumentos, que você tem que fazer um desenvolvimento, que você tem que fazer uma conclusão. Só que você não sabe nada do tema ali pedido. Então, nós precisamos começar a ler. Coloquem na cabeça de vocês que leitura é fundamental. Vocês leem muito, eu sei que essa moçada lê muito. Quem diz que vocês não leem, não percebe muito bem a realidade. Eu fico impressionado por onde eu ando, por shopping, por metrô, por ônibus. A moçada está o tempo todo no celular lendo, no tablet lendo, em frente ao computador lendo. Vocês já têm o hábito da leitura. Só é necessário que vocês entendam uma pequena coisinha. Precisa ler coisas que vão ajudá-los a escrever. E onde eu vou encontrar coisas desse tipo? No Facebook? Talvez. No WhatsApp? Talvez, mas eu iria numa fonte mais segura. Eu iria em sites sérios de notícias, de noticiário, em revistas sérias de informação, para vocês saberem exatamente o que está acontecendo no mundo. Agora, também não basta aí começar a ler essas notícias sem estar preparado. Vocês precisam de preparação. Como ler uma notícia? É a mesma coisa que ler um romance? É a mesma coisa que ler um poema? Não.
Para cada texto que eu vou ler, eu coloco um óculos. Para cada tipo de texto, tem um tipo de expectativa que eu preciso criar. Quando eu vou ler um poema, que tipo de expectativa eu tenho? Me emocionar. Quando eu vou ler um romance de aventura, que tipo de expectativa eu tenho? Me divertir. Ora, quando eu vou ler uma notícia, uma revista de notícias, um site de notícias, um blog de notícias, que tipo de postura, que tipo de expectativa eu tenho? Curiosidade. E qual deve ser a minha postura? Crítica. Então, vamos lá, vamos fazer um treino. Comecem a pegar notícias e, ao ler o título, antes de ler a matéria, formular perguntas. Se o título é Manifestações recentes no Brasil, que tipo de perguntas esse título me gera? Manifestações no Brasil onde? Quem são esses manifestantes? Onde eles se manifestaram? Quando eles se manifestaram? O que eles queriam com essas manifestações? Eles atingiram os seus objetivos? Os objetivos que eles queriam atingir são os mesmos que eu tenho? Ou seja, eu concordo ou não concordo com essas manifestações? Vocês estão percebendo? O leitor de notícias que se prepara para escrever melhor, ele vai com uma série de dúvidas para o texto, mas já vai com uma postura crítica. Onde se estabelece a ruptura entre o leitor passivo e o leitor crítico? Quando você faz uma perguntinha básica para você mesmo. Eu concordo com isso ou não concordo? O que eu penso sobre isso? Moçada, vamos institucionalizar a lei do porquê. Não aceitem a partir de agora mais nada sem perguntarem por quê. Comecem a ficar neuróticos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma brincadeira, mas que gera uma qualidade muito grande no seu tipo de leitura. Você passa a ter uma postura muito mais crítica diante das notícias. Não aceitem simplesmente o que vocês estão lendo sem questionar se vocês concordam ou não. Qual o posicionamento de vocês? Qual a postura de vocês em relação àquilo? Outra dica muito importante. Não se contentem em ler uma opinião sobre aquele fato. Leiam várias. Tentem ver os argumentos de quem é contra e de quem é a favor, antes de se posicionar. Veja, vocês estão entendendo a diferença? Eu não estou mais lendo simplesmente por ler. Eu estou lendo porque eu quero me informar. Ora, se eu quero me informar e me formar minha opinião sobre aquilo, eu tenho que ir para essas leituras de uma maneira muito diferente. Eu não vou de uma maneira passiva. Eu vou de uma maneira crítica, fazendo um monte de perguntas para o texto. E principalmente, fazendo sempre a pergunta para mim. Eu concordo ou não com isso? Por que eu concordo ou não com isso? E eu não vou me satisfazer com uma matéria. Eu vou me satisfazer com várias, de diferentes posturas diante do mesmo fato. Só depois de eu ler um universo muito grande de notícias e de opiniões sobre aquele fato é que eu vou me posicionar. Vocês perceberam que o simples ato de leitura passa a ser, na verdade, uma investigação? É isso mesmo, essa é a palavra. A partir de agora, você não é mais um leitor, você é um investigador de opiniões e fatos. Você precisa se munir de informações para escrever melhor. Você precisa ter opiniões sobre as coisas. E para você ter opiniões, você precisa ouvir muito, ler muito, conhecer todo o universo. Tudo tem dois lados no mundo. Nada tem um lado só. Não se contentem com opiniões de todo mundo. Não se contentem com opiniões que estão aí há muito tempo. Questionem tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Não ajam como o senso comum. A partir de agora, para vocês escreverem bem, vocês precisam recusar o senso comum. Não aceitem mais opiniões que você sempre achou que é isso. Não, peraí, mas é isso por quê? Será que é isso mesmo? Deixa eu ir ler várias opiniões sobre o mesmo fato. Tirem todo e qualquer preconceito da opinião de vocês. Afastem o preconceito. Pré-conceito. Você não pode julgar antes o conceito de o conhecer. Vocês vão atrás agora de informação para desenvolver as próprias opiniões. Turma, muito importante, hein? Vou repetir. Para se produzir um bom texto, você precisa saber como escrever, e esse material vai te dar dicas fantásticas. Você não precisa se preocupar. É só ler direitinho, participar das aulas, produzir os textos, refazer as redações corrigidas pelo seu professor ou por sua professora, que o como escrever
Tá garantido. Agora, o que escrever vai depender de você. E não adianta só ler. Tem que ler com postura crítica. Ler se questionando o texto e se questionando, você concorda ou não com isso? E para você desenvolver uma opinião, afaste todo o seu preconceito e leia muitas matérias, muitos textos sobre o mesmo tema e com opiniões diversas para você analisar e desenvolver sua própria opinião. Eu tenho certeza que você vai chegar lá e nós vamos estar juntos até o 3º ano. Valeu!